Olá, gente, tudo bom? Novamente aqui, de novo no nosso canal Simplifica Biologia, e nós estamos então trabalhando nestas últimas etapas do vídeo, especificamente para poder fazer de novo a divulgação do curso que vai sair entre os dias 10 e 11 de junho agora, sobre o processo de tricologia, ciência do cabelo, na qual será ministrado por mim, e nós vamos trabalhar com algumas informações bem interessantes, um curso de aperfeiçoamento para todos os profissionais da área da saúde e da estética que gostariam de ter uma maior informação relacionada então à estrutura, à fisiologia, à parte da bioquímica ligada então a todo o processo de crescimento do fio do cabelo. Hoje nós vamos ter mais uma aula importante, um breve assunto mais descontraído para que a gente possa fazer algumas explicações para vocês, e que eu consiga talvez elucidar alguns questionamentos. É importante porque dentro dos outros vídeos eu trouxe algumas questões de curiosidades, como relacionado ao processo do crescimento do cabelo, quanto tempo o cabelo leva para crescer, as diferenças entre o cabelo entre uma criança e um adulto, porque são questões corriqueiras de se perguntar, principalmente para quem vai trabalhar diretamente com este cabelo. Esse tipo de informação, estas questões de fisiologia são fundamentais. Para quem achar interessante, o curso ele vai ser bem mais específico, mais longo, bem mais exemplificado. Eu vou deixar aqui o link para inscrição dentro da baixa deste vídeo, para que vocês possam entrar na página e fazer o pedido de vocês de inscrição para o curso, que vai estar muito interessante e muito importante para poder ser trabalhado. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos abordar um ponto importante: o processo do surgimento dos chamados cabelos brancos. O que é o cabelo branco? Antes de nós adentrarmos nesta questão específica do que é um cabelo branco, como se tem o seu surgimento, que tipo de fatores estão atrelados a essa questão significativa do surgimento de um cabelo branco, é importante nós termos uma questão mais simples, vinculados então a todo o nosso processo de formação dos nossos fios de cabelo. O que nós vamos trabalhar, o que nós vamos abordar hoje? Então eu vou tentar brevemente poder explicar para vocês como é o processo do surgimento da cor do cabelo e o que isso está relacionado com o passar do tempo, nós começarmos a perder esta capacidade de mantermos a coloração do cabelo. São vários fatores ambientais que vão interferir, nós temos algumas características fisiológicas da própria pessoa e tudo isso vai fazer sentido para vocês. Por quê? Uma das primeiras características para nós abordarmos aqui. Existe alguma idade específica na qual eu possa determinar que a pessoa pode começar a apresentar cabelos brancos? Tempo. Valendo? Não existe, gente. Isso vai ter uma variação conforme a fisiologia de cada um de nós. Isso significa que eu posso, dependendo dos meus processos ambientais, dos meus fatores internos ligados à minha característica pessoal, começar a apresentar o surgimento de cabelo branco com 18 anos. Com 20, 25 anos, que é considerado o período ou auge na nossa idade, tanto na questão hormonal, de equilíbrio, e de condições e funcionamentos da nossa atividade fisiológica. Qualquer tipo de desbalanço dentro dessas questões vai acabar interferindo e pode acelerar esse processo. Então eu não vou esperar, por exemplo, de ter uma caracterização de que, pessoal, a partir dos 40 anos todos nós vamos ter cabelo branco. Não, vão ter pessoas que com 18 anos vão começar a apresentar um processo de descoloração natural do fio do cabelo, e assim como outras a partir de idade mais longevas vão apresentar uma característica de ter uma estrutura do seu fio do cabelo mais escura, isso relacionado muito à sua condição pessoal, pessoas com 70, 75 anos em que você olha e diz, esse cara com certeza, ou essa mulher com certeza faz uso de tintura no cabelo e na verdade é um cabelo natural, Então tem muito a ver com essa questão fisiológica de cada uma destas pessoas. E isso é um desses primeiros pontos importantes para nós podermos trabalhar e abordar. O que faz então o processo de estar a caracterização do surgimento da cor do cabelo especificamente? Bom, nós vamos ter uma estrutura dentro da parte de células totipotentes localizadas na base da superfície da região do couro cabeludo, se nós trabalharmos com o cabelo da cabeça, e nas demais pelos encontrados em todo o corpo, uma estrutura que se encontra dentro do folículo piloso lá dentro, aonde nós temos um processo de reprodução destes meus fios de cabelo, considerados células germinativas, pluripotentes, não são totipotentes, porque elas não têm capacidade de formar outras estruturas. Aqui elas começam a ter uma especialização para formar toda a parte de tecido epitelial de revestimento, especificamente, para quem já estudou isso em histologia,
né? Ou a parte tecidual, sabe do que eu estou falando e vai conseguir compreender. Dentro dessa estrutura das células, né, nessas camadas mais basais, nós vamos encontrar dois tipos de estruturas que vai ser importante, tanto para a nossa pele quanto para o fio do cabelo. Nós vamos ter os queratinócitos, que são estruturas e células responsáveis pela produção da queratina. A queratina é o que vai revestir a região do córtex e formar as estruturas específicas, né, da região da cutícula do cabelo, que é uma proteína extremamente resistente e que serve, como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, como os locais de proteção, né, o que vai dar a forma do nosso cabelo, né, quanto à questão da sua resistência, suas estruturas. O que vai determinar a forma, como nós falamos no vídeo passado, é a interação entre estas conexões de proteínas e as suas ligações, né, estruturas covalentes e as suas relações quanto ao processo de formação destes aminoácidos no seu interior. Entre eles, um dos pontos importantes é a queratina. E um segundo grupo, na qual nós vamos ter, então, os chamados melanócitos. Os melanócitos são as estruturas responsáveis por dar a pigmentação. Então, a partir destes melanócitos, que também são encontrados na parte basal, conforme eu vou queratinizando essas minhas estruturas do cabelo, eu vou colorindo. Ele vai ser responsável por produzir dois tipos de pigmentos básicos e essenciais, na qual nós vamos encontrar aqui. A eumelanina, que é uma tonalidade mais escura, e a feomelanina, com uma tonalidade mais amarelada. Tá? O que vai diferenciar a eumelanina da feomelanina é no seu processo específico, tá, de degradação, como se encontra aqui, tá? Onde nós vamos ter a base de uma estrutura de uma proteína que é tirosina e a ação da tirosinase, na qual vai fazer quebras consecutivas nessa organização da tirosina, né? E a sua associação com dois pontos importantes. A associação com a cisteína, que vai levar então a um processo de coloração mais amarelada, a cisteína juntamente com as estruturas, né, de enxofre, que vai dar exatamente esta característica amarelada do cabelo, caracterizado como processo de formação da feomelanina, e nós vamos ter a associação com estruturas como o cromo, especificamente, estando ligados e sendo responsável, então, pelo processo de formação da eumelanina. Este rearranjo e esta afirmação toda é o que vai permitir com que nós tenhamos uma grande diferença de aspectos e de tonalidades do cabelo. Tá? Isso significa o que, gente? Isso não quer dizer que eu vou ter, né, ou só eumelanina ou só feomelanina. A composição da estrutura e a tonalidade do cabelo se encontra exatamente por esta variação distinta. Tá? Então nós vamos ter, e é comum de se encontrar pessoas, por exemplo, como o cabelo, né, mais castanho para o escuro, como o meu, apesar de eu já ter alguns cabelos brancos, né, uma tonalidade de grisalho, porque a idade chega para todo mundo. Não parece, porque eu tenho um rostinho juvenil, mas as minhas rugas já me entregam. Especificamente, nós vamos ter esta ideia, né, de uma diferença somatória. O que eu quero dizer com uma diferença somatória especificamente? Eu vou ter, então, na verdade, para ter a caracterização da coloração do fio do cabelo, uma concentração, ou seja, uma quantidade de eumelanina associada com feomelanina, que é o comum de nós encontrarmos dentro dos mais aspectos específicos, né, de amplo aspecto, na qual nós vamos poder visualizar neste processo de coloração. E é isso que vai determinar essa característica do meu fio do cabelo. Então, para vocês terem uma ideia, as tonalidades loiras mais claras para as mais escuras vão apresentar a seguinte variação. Em torno de 95% de tudo que é produzido ali a partir do melanócito vai estar caracterizado por esta quebra da tirosina, associação com a cisteína e o enxofre, dando então em torno de 95% de feomelanina e 5% de eumelanina. Isso então na tonalidade mais clara. Conforme vai se diminuindo 90 para 10, tá? 85, 80, e assim nós vamos tendo então um aspecto, né, para as tonalidades de loiro mais escuro especificamente dentro desta minha caracterização. E é isso que vai definir esse processo e essa característica. Tá? Então é mais ou menos dentro desta organização que nós vamos poder ter uma primeira ideia e um primeiro conceito. Nos cabelos mais castanho para as tonalidades mais escuras enegrecidas, especificamente, nós vamos ter uma característica importante que é chamada de eumelanina.
tá? A eumelanina, com essa tonalidade mais escura associada ao cromo, vai dar então um aspecto mais enegrecido ao fio do cabelo, que é comum de ser visualizado. Dentro do mundo animal, nós também vamos encontrar alguns aspectos dentro desse processo, na pelagem de animais, e se nós fôssemos trabalhar ainda, inclusive dentro da própria estrutura, tá? Vinculados à organização de células, e eu for para a questão, por exemplo, de organismos uni- ou pluricelulares não formadores de tecidos, nossa, que nome pomposo para exemplificar um micro-organismo, o fungo. O fungo também, alguns desses tipos de fungos vão ser conhecidos por produzir estruturas de melanina e um pigmento mais enegrecido. Entre os mais comuns nós vamos ter o Aspergillus niger, tá? Que recebe esse nome exatamente por ser comum e ser encontrado dentro da região específica do Nilo, na região do Egito, e nós vamos ter alguns outros encontrados especificamente, como por exemplo a pedra negra, na qual é uma micose comum de ser encontrada na pele e que vai trabalhar com o processo de produção, principalmente de melanina na região da palma da mão ou da planta do pé especificamente, e também como uma característica e uma curiosidade para que vocês saibam qual a importância desta pigmentação para o reconhecimento e algumas características. Bom, nós vamos ter então trabalhando com dois extremos, eu estou falando dos loiros e do castanho, e nós vamos ter o ruivo. O ruivo ele vai ter então uma variação distinta, nós vamos ter em torno de 65% de eumelanina e o restante sendo encontrado e caracterizado como feomelanina, que vai dar esta caracterização e esta variação. Conforme ele apresenta mais feomelanina, nós vamos ter uma tonalidade do ruivo para o claro, puxando para o loiro, ou então do ruivo com uma tonalidade mais avermelhada e puxando para tonalidades mais escuras, com uma maior concentração de eumelanina. E esta grande variação é o que vai ser responsável por dar a tonalidade do cabelo. Primeiro ponto, gente, por que essas características são importantes que eu estou trazendo? Quem vai fazer o processo de tingimento do cabelo, principalmente o profissional da área da estética, para poder ter este conhecimento, esta noção, sabendo distinguir a questão da tonalidade, não só pelo tipo de coloração que eu vou aplicar, mas também no processo de clareamento, é importante saber o tempo específico que nós vamos utilizar de peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, e a sua concentração, para evitar o processo de danificar o fio do cabelo. Então, conforme eu vou tendo uma maior característica de loiro, menor é a quantidade de estruturações para que eu possa utilizar de água oxigenada para poder abrir as estruturas esporocórtex para poder fazer um processo de tingimento. E eu sei que eu vou poder trabalhar com colorações e tinturas especificamente a partir dali que apresentem um grau de coloração de aspectos parecido com a eumelanina para que eu tenha uma coloração mais eficiente. O mesmo, então, nós vamos trabalhar com a questão dos mais escuros ou castanho, com um processo de um tempo diferenciado da sua aplicação. Isso também vai ser discutido dentro do curso de uma maneira geral e não é o aspecto aqui do vídeo, que é um vídeo mais curto e exemplificativo. Então, é exatamente esta a ideia. Aqui vocês podem ter uma microscopia para poder explicar para vocês, conforme são encontrados, exatamente esse processo de associação que eu havia dito, relacionado com a cisteína ou o cromo, dando essas caracterizações da sua pigmentação como um ponto importante e interessante. E aqui nós vamos poder visualizar de uma maneira distinta, então, estas minhas informações. Gente, a partir de toda essa ideia, toda essa caracterização, eu consegui identificar como é que eu tenho a cor do meu cabelo. Mas o que é um cabelo branco? O cabelo branco é aquele que vai perder a capacidade, devido a algum tipo de estresse ambiental ou particularmente fisiológico desta pessoa naquele determinado momento, a produzir uma menor quantidade de ou feomelanina dentro das suas características, tá? Isso é um processo comum que vai ocorrendo, e por que normalmente é visualizado com uma maior idade, pessoas mais experientes, por assim dizer, devido aos erros e os mecanismos replicativos do processo de duplicação dessas minhas células. E isso é um outro ponto importante. Conforme nós vamos errando esse processo de duplicação, isso obviamente vai permitindo com que ocorram falhas na produção destas proteínas aqui que devem preencher e devem ocupar o espaço para dar a coloração do cabelo. O cabelo branco, na verdade, ele não é um cabelo branco, ele é um cabelo completamente translúcido e transparente, tá? Por quê? Porque boa parte das suas estruturas foi substituídas nessa coloração por outros grupamentos de proteínas e outras estruturas e substâncias que foram ali preenchendo, Tanto é uma modificação na característica das proteínas que vocês, para quem já teve a ideia de poder observar um cabelo branco, vocês vão observar que, primeiro,
Ele apresenta uma característica na estrutura e na forma diferente de um cabelo que é considerado jovem ou normal. Normalmente eles são muito mais borrachudos. Eu sei que esse não é o termo científico mais correto, mas para que fique mais claro de vocês poderem visualizar o que eu estou querendo dizer. Tá? E normalmente, se eu tenho um cabelo liso, ele tem a tendência de ser mais curvado, devido exatamente a estas alterações de proteínas no seu interior, e que não são a melanina. Ele é um cabelo translúcido, transparente. Por que ele parece branco? Porque, na verdade, ele vai refletir, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, comandante Hamilton, como eu estou mostrando, ele é um cabelo transparente. O que ele vai, na verdade, refletir é o couro cabeludo, e dá aquela ideia de uma tonalidade mais branca devido a este reflexo. O mesmo exemplo, uma outra curiosidade inútil. Se vocês olharem para o céu e verem que o céu está azul, não é a cor do céu que é azul, ele está refletindo parte da superfície terrestre, e boa parte, como boa porção do nosso planeta é revestido por água, assim como nós mesmos, o que nós vemos é um grande reflexo do oceano sendo refletido no céu, e por isso essa característica de tonalidade azul. O mesmo é o que nós vamos visualizar aqui dentro dessa característica do fio do cabelo. O que nós precisamos saber com esse ponto e essa importância, então? Tá? Como eu falei para vocês, não vai existir uma idade ou uma característica ou uma distinção específica. São algumas condições fisiológicas aqui que são importantes e que a gente precisa levar em consideração. Vou pontuar brevemente aqui para poder terminar essa minha explanação e não deixar o vídeo muito longo, né? Também muito tedioso, que é um ponto importante. O que vai interferir? A alimentação, o tipo de alimentação, obviamente, se nós temos um maior consumo de carboidratos e gorduras, eu tenho uma menor propensão de produzir as proteínas que eu preciso, isso vai me levando a déficits característicos. Vocês gostaram do jeito como eu falei, déficits? Muito bem também, eu gostei bastante desses déficits, isso vai para a parte dos erros que são introduzidos no vídeo, que é o que deixa o vídeo mais divertido e mais engraçado também. Tá? Além desse processo importante do déficit nutricional, nós vamos ter características do estresse, porque o estresse atrapalha a questão da fisiologia, todo o processo do metabolismo. E para poder explicar para vocês de uma maneira geral, aquilo que nós vamos trabalhar com a relação de fisiologia, né, e a parte nutricional tem muito a ver com a questão da funcionalidade mitocondrial, o que ela consegue extrair e o que ela consegue funcionar. O estresse faz com que todo o seu processo de pressão seletiva dentro da região de um ciclo de uma célula se acelere e muitas vezes a sua funcionalidade não ocorra de maneira adequada. Isso pode hiperestimular um processo precoce, de chamado de morte celular programada de determinados grupos de células que não suportam esta pressão seletiva por questões fisiológicas minha e obviamente a partir desses fatores ambientais levando ao envelhecimento precoce. Por isso que não existe uma faixa distinta de idade que possa estar relacionada com o processo de tonalidade da coloração do seu cabelo. Gente, espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, isso é importante para o canal, né? Nós ainda temos um grupo muito pequeno de pessoas inscritas no canal e eu acho que é um canal extremamente importante e informativo para que todos tenham noção de curiosidades e conhecimentos. Então eu espero que todos vocês possam me ajudar a ajudar vocês divulgando este vídeo, deixando o seu like e podendo compartilhar nas suas redes sociais. Para quem gostou desta pequena explanação, não deixe de dar uma olhada no link da descrição do vídeo aqui e se inscrever no curso específico de tricologia, onde nós vamos abordar isso de uma maneira muito mais específica, tá? E muito mais bem destrinchada com alguns outros fatores e eu vou poder explicar para vocês de uma maneira melhor. Gente, muito obrigado, tá? Cuidem-se e tenham um excelente resto de semana para vocês.